Meus amados, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Nós estamos fazendo uma leitura sistemática e expositiva do Sermão do Monte. Então hoje nós leremos no capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, e veremos o que o Senhor tem para nossas vidas. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Todos acharam? Amém. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem diz amém? Amém. Queria mais um pesozinho aqui no microfone, estou achando um pouco fechado para mim. Por gentileza, amém? Se você der mais um grave, eu acho que é isso. Os irmãos lembram que na sexta-feira passada nós falamos sobre a aplicação de Jesus ter feito e falado sobre o sal. Talvez hoje o sal seja muito significante para as pessoas. Geralmente as pessoas que pedem ajuda, se você der 1 quilo de sal, as pessoas quase que não querem. Porque sal, apesar da inflação mundial, sal é uma coisa barata demais. A gente não se preocupa muito com sal, mas o sal é uma coisa fundamental e importante. Quando nós estamos indo para um restaurante ou comendo alguma coisa, até mesmo em casa, quando você faz um arroz sem sal, é quase que intragável, né? Não tem gosto de nada arroz sem sal, né? As pessoas que têm hipertensão passam por situações difíceis. Comer arroz sem sal, feijão sem sal, não tem gosto de quase nada. O sal, ninguém vê o sal, ninguém, olhos nus, só vê ele quando está antes de usar. Mas quando se coloca na comida, você não percebe, não vê claramente o sal. Você sente o sabor do sal. Eu falei aqui na semana passada que há uma grande diferença entre gosto e sabor. Gosto é aquilo que é constante. Por exemplo, galinha tem gosto de galinha em qualquer canto. Agora, sabor é diferente. Você come certas galinhas por aí, que é um sabor atraente, gostoso. Você come e você quer mais. Porque as pessoas que trabalham com condimento sabem fazer a dosagem certa e o sabor fica diferente. O gosto é o mesmo, não muda nada. Peixe é gosto de peixe. Agora, tem gente que sabe dar um sabor diferente ao peixe, fica gostoso, é bom. Quando você come uma comida, até salsicha, quando se faz bem preparada, é muito bom, irmãos, né? Um ovo mexido, bem preparado, é muito bom. Então, tudo aquilo que é feito, que se dá sabor, é muito bom. Quando eu falei em Jó capítulo 6, versículo 6, que não se come a clara do ovo sem o sal. Então não tem gosto de nada comer a clara do ovo, é quase que você não pode comer porque não tem gosto de nada. Mas você, quando coloca um pedaço, um pouquinho de coentro, tomate, cebola, pimentão, coloca um azeitezinho, você mexe, faz um omelete muito bom, né? Aí você pergunta, pastor, você sabe cozinhar? Não sei cozinhar nada, eu vejo a esposa fazendo, se eu for fazer não dá certo, mas ela faz. Hoje nós vamos ver a questão da luz, irmãos. A luz é uma coisa muito boa. Por exemplo, se faltasse energia agora, seria terrível. O culto praticamente acabaria, né? Não tem luz, não tem nada. Quando Jesus, irmão, quando Jesus falou naquela época sobre luz, não tinha ainda a utilização da luz que nós temos hoje. A lâmpada não tinha, não existe. Geralmente as pessoas, quando estudavam no colégio, antes, eu não sei hoje, talvez
Tem muita gente aqui, vários estudantes novos que não sabem. Quem inventou a luz foi Thomas Alva Edison. 1879, segunda metade do século XIX. Thomas Edison foi um grande inventor. Ele patenteou 1033 inventos, muita coisa. Por exemplo, o fonógrafo foi ele que inventou. Então, uma das coisas que ele inventou, que deu muito certo, foi a lâmpada. Ele pegou uma ampulheta, pegou um filamento de carbono, fez passar uma corrente elétrica e aconteceu a primeira lâmpada. E até hoje nós somos beneficiados com a lâmpada. A lâmpada é muito interessante. A gente não dá muito valor na lâmpada, mas quando falta energia em casa, terrível. A gente volta aos rudimentos de antes. Uma vela, candeeiro, uma lanterna. Mas a luz é muito interessante. Naquela época não tinha lâmpada como hoje. As pessoas utilizavam lamparina. Era um candeeiro de barro. As pessoas botavam o óleo dentro para que pudesse iluminar a casa. Jesus disse, vocês são sal. E eu falei que o sal, ele é antisséptico. Serve para manter uma coisa sem que ela fique podre. Antigamente não existia geladeira, eu já falei aqui, e as mulheres salgavam carne, colocavam até pendurada num varal para que ela pudesse secar e cozinhar na panela de barro. Então não tinha isso aí. Aí Jesus disse, vocês é o sal dessa terra. O mundo está caótico, o mundo está em podridão, o mundo está ficando uma coisa terrível, entrou-se num declínio muito grande e nós precisamos ser o sal desta terra. Aonde um crente pisar, a terra tem que ter um sabor diferente. Aonde nós andarmos, nós temos que produzir um sabor diferente, irmãos. Aí Jesus disse, se este sal, ele perde o seu sabor, a sua qualidade, se torna insípido, para nada presta mais. A não ser para quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Agora Jesus vai falar sobre a luz. Antes era uma coisa que ninguém percebe, mas dá sabor. Agora é uma coisa a olhos vistos. As nossas obras têm que ser vistas pelos homens para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Quando as pessoas virem boas obras em nossas vidas, elas têm que glorificar a Deus e dizer, ali está um homem, uma mulher diferente, está um cristão que tem princípio, uma pessoa diferente, e assim nós glorificamos o nome do Senhor. Quem diz amém por isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Primeira coisa que aparece depois do caos. A luz cósmica. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, a palavra de Deus ainda, quando eu digo ainda, é uma questão de mecânica, de praticidade. Deus nunca deixou de agir pela sua palavra. A sua palavra tem poder, a sua palavra tem ação, a sua palavra tem mecanismo. Quando Deus fala, as coisas começam a acontecer. Aí, Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Clareou o cosmo todo, a luz cósmica. Deus é luz, Ele é a essência de toda luz. E nós acreditamos que foi pela palavra de Deus que tudo foi formado. O salmista no Salmo 33, versículo 9 diz, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou
a existir. É Ele falando e as coisas acontecendo. Vem peixe, vem o peixe, vem água, água em cima, água embaixo, vem semente, vem planta, vem aves, vem répteis, vem as grandes baleias. Ele falou e tudo existiu. E nós cremos pela fé que foi Ele que falou e que tudo que está projetado foi pela palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 11... versículo 3, ele diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus não precisou de matéria para formar nada. Deus, a palavra que é usada em Gênesis é bara. Deus cria do nada. Deus é o autor de todas as coisas. Deus não precisou manipular nada para formar nada. Deus falou e as coisas foram vindo à existência, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Céu, terra, mares, aves, peixe, répteis, quadrúpedes, foi feito por Deus. A minha vida, a sua vida, o seu fôlego, o seu corpo, a sua essência foi feita por Deus. Glorificado seja o nome dEle nesta noite. Na primeira epístola universal de João, no capítulo 1, versículo 5, João vai registrar aquilo que ele já tinha conhecido lá no Evangelho. João diz: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Quem diz amém? Glórias a Jesus. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, na Bíblia Almeida atualizada, ele vai dizer que agora nós somos luminares que ilumina esse mundo caótico, esse mundo conturbado. Aí Paulo registra Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares neste mundo. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. A luz vai incluir, irmãos, o testemunho verbal do crente, como as suas obras neste mundo. Eu já falei que quando nós estamos na casa de Deus, cantamos, ouvimos a palavra, testemunhamos, contribuímos. Mas lá fora é a nossa prova dos 9. As pessoas que estão lá fora precisam ver e perceber que nós somos luminares neste mundo. As pessoas têm que ver brilho de Cristo em nossa vida. As pessoas têm que ver a diferença que nós somos neste mundo tenebroso. As pessoas têm que ver diferença na nossa palavra. As pessoas têm que ver diferença no nosso sentar e no nosso levantar.
As pessoas têm que ver diferença no nosso procedimento. As pessoas têm que ver diferença na nossa linguagem irrepreensível diante dos homens. Nós não andamos no curso desta vida. Nós não compactuamos com o curso deste mundo. Nós somos luminares. As pessoas que nos veem lá fora têm que ver o brilho de Deus em nossa vida. Tem que ser chamada a atenção. Nós fomos chamados para isso, como verdadeiros luminares. Quando nós colocarmos o pé lá fora, na nossa palavra, na nossa ação, no trânsito, no restaurante, na escola, no trabalho, a nossa imagem de Deus, ela tem que ser brilhante neste mundo e que as pessoas vejam a diferença em nossa vida. Glórias a Jesus. Uma coisa que o mundo lá fora não tem. Não tem porquê. Porque há um agente espiritual que cegou o entendimento dos homens lá fora. Paulo vai escrever a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: o Deus deste presente era cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que existe um gestor do mundo lá fora. Ora, e nós não somos do mundo? Somos. E é Pedro que diz que enquanto nós somos cidadãos dos céus, porque a nossa pátria é outra, nós almejamos outra pátria. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos na mecânica do mundo, nós não compactuamos com coisas deste mundo. A nossa visão é uma visão celestial, a nossa visão é uma visão transcendental. O nosso anseio é um anseio divinal. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte deste mundo. A nossa pátria, a nossa visão, o nosso desejo é estarmos com Cristo para todo sempre. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós precisamos enxergar as coisas de Deus. Por isso que quando nós nos dirigimos para a casa de Deus, irmãos, nós acreditamos naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nos é ensinado. Eu aprendi uma lição muito grande. As pessoas que nos pedem oração, elas pedem porque creem nas nossas orações. As pessoas que pedem é porque necessitam. Quando nós terminamos o culto, a gente ora para que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas e nos dê uma noite de descanso e de sono reparador. Estava conversando aqui com o pastor Cláudio. Na quarta-feira passada, eu fui apanhar os meus 2 netos. Eu apanhei eles 2 em casa, para que eu pudesse apanhar minha esposa, minha sogra, para irmos para a casa da minha filha em Viçosa. E eu fui, almocei, peguei o carro e fui para Viçosa. Nós passamos pelo Pilar, no Pilar na frente lá, nós entramos em Atalaia, em direção à capela, e eu estava, como a pista não tem muito trânsito aqui, essa pista que vem por dentro é menos congestionada do que a pista que vai por fora. E eu estou aí em cima de 100, 110, passei por Cajueiro e o sono está tremendo. A minha esposa está no banco de trás, sempre dizendo para mim: cuidado, você está com sono, você está com sono. E eu: não dá para ir. Foi, não foi? Ela: irmão, como é que você está? Ainda bem que ela foi atrás, observando lá, ela estava olhando para mim lá no espelhozinho, retrovisor, e eu indo. Irmão, o sono foi tão grande, eu estava em 110 por hora. Eu, quando saio do Cajueiro, em uma curva sinuosa, quando eu viro, irmãos, eu dormi literalmente no volante. A minha esposa deu um grito no carro. Irmãos, eu ia capotar o carro na curva. Eu me acordei e fiquei todo atordoado.
E para você controlar o carro, irmão, é terrível, porque o peso do carro vai todo no volante. E eu pisei um pouco no freio para não pisar direto, aí o carro balança para cá, lá vem um carro do outro lado. E agora, irmãos? Eu podia bater de frente no carro. E eu fui para cá, puxei para cá para não cair na ribanceira. Vai lá, vem cá, e todo mundo gritando dentro do carro. E eu consegui. E o nosso Deus é um Deus poderoso. Ninguém se machucou, ninguém ficou machucado no carro. Irmão, ele aprumou o carro na direção certa e nós chegamos em paz. A Bíblia diz aí, logo depois, que a Lormã manda uma palavra para mim no WhatsApp: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que e os livra de todo o mal. Nós estamos pregando a palavra que nós conhecemos do Evangelho. O nosso Deus está conosco, a presença dele é real. Nós somos luz para este mundo, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Que Deus grande, que Deus fiel. Se nós enxergamos a luz do Evangelho, o nosso caminho, irmãos, ele está iluminado pela palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Quem anda na palavra sempre enxerga mais adiante. Quem anda na palavra não erra o alvo. Quem anda na palavra enxerga as coisas invisíveis. Quem anda na palavra enxerga as promessas de Deus. O nosso caminho está iluminado pela palavra do nosso Deus. Glórias a Jesus. Essa iluminação, irmãos, ela é progressiva. Existem coisas que nós só iremos contemplar no porvir, irmãos. Existem mistérios, surpresas, existem paisagens, momentos que nós só iremos contemplar no porvir. É a palavra que diz: aquilo que o olho não viu e nunca chegou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então essa iluminação, ela é progressiva. Quanto mais você medita na palavra, mais coisas ele lhe mostra. Aleluia. Quanto mais você consegue assimilar a Bíblia, você consegue enxergar mais longe. Depois desse incidente de quarta-feira, a ficha caiu ontem, quinta-feira. Eu fui orar a Deus. Irmãos, eu não tive palavra para agradecer. Eu podia estar morto hoje. Ou morto, ou todo quebrado. Ou complexado se morresse alguém dentro do carro e eu ficasse vivo. E aí? E eu fui orar a Deus. Irmãos, Deus disse para mim: só agradeça, não diga nada. Eu chorei como menino na presença de Deus. O que Deus, irmãos, quer revelar pela sua palavra é uma coisa tão simples e complexa que nós devemos enxergá-la pela palavra de Deus. O que é que Deus quer? Deus quer mostrar coisas novas. Deus quer desvendar coisas novas em nossa vida. O que é que Deus quer? Deus quer compartilhar segredos conosco. Deus quer mostrar novos horizontes à nossa vida. Deus quer que nós tenhamos novas experiências com Ele. Isso é tão real que Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele diz: mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. A cada experiência, uma luz que se acende para a nossa vida. A cada oração chegada a Deus, uma revelação nova para a nossa vida. O que é que Deus quer? Deus quer descortinar. Deus quer mostrar coisas novas à igreja. A igreja precisa caminhar rumo e com olhar ao céu. John Stott vai dizer que a nossa visão, ela tem que ser aclarada, no sentido de que o céu como cortina, quando nós temos um entendimento com Deus, ele vai se abrindo pouco a pouco e Deus comece a mostrar coisas que você nunca viu, que você nunca experienciou com Ele. Uma coisa tão íntima que pareça que o céu desce ou que a terra ela suba. Então, a vereda do justo, o caminho que ele palmilha, a estrada que ele anda, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quem diz amém por isso? Há uma grande diferença em Jesus ser a luz do mundo e nós sermos luminares. Nós não somos a luz, nós possuímos a luz. A palavra que João usa para Jesus como luz é fós, que vem da palavra fósforo. Quando você acende um fósforo no escuro, você toma conta do ambiente todo. João está dizendo, Jesus é essa essência da luz. O mundo vive em trevas, mas quando Jesus chega, tudo fica iluminado. As coisas começam a ser entendidas. É aquilo que você não conhecia antes, e agora pela experiência, você consegue enxergar, porque Jesus vai iluminando a tua vida. Ele vai mostrando coisas que você nunca viu, experiências tão próximas dele, que parece que você está bem juntinho dele. Por quê? Porque ele vai clareando a tua vida, ele vai desvendando os mistérios e mostrando para você que existem coisas que você precisa enxergar, mas você precisa tê-lo em sua vida. Aí João disse, ele é a luz do mundo, glórias a Jesus. João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 4 a 9. Esse é o testemunho de João. João capítulo 1, versículo 4 a 9. Ele vai dizer, nele estava a vida. E a vida aqui é bios. E a vida era a luz dos homens. Esta vida agora aqui é zoe, é a essência de tudo. Nós só estamos aqui por causa dele. Foi ele que nos criou, foi ele que nos formou. As pessoas não imaginam o processo que uma criança passa no ventre da mãe. É por isso que nós somos contra aborto. A igreja não aceita porque é uma vida trabalhada como um artesão trabalha. O salmista no Salmo 139 diz, tu me viste ainda informe no ventre da minha mãe ou no útero da mãe dele. O salmista vai dizer que cada dedo, a pele, as unhas, a cabeça, os braços, os pés, as artérias, as veias, o baço, o fígado,
fígado, o cérebro, os intestinos, tudo Ele criou como se fosse um artesão. Foi colocando, nada existe por acaso. Os seus membros, a sua vida, foi Ele que projetou. Antes que você nascesse, Ele já sabia como você ia nascer. Ele projetou, Ele pensou em você. E você foi formado e você veio à existência. Glórias a Jesus. Aí João vai dizer que Ele é o criador da vida física, bios. Porque a vida física só veio por causa da vida zoe, a essência da vida. Aí ele prossegue: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, do foz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, a luz incontaminada, a luz pura, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mesmo as pessoas que nasceram na fé cristã, obrigatoriamente, estas pessoas têm que ter um momento de encontro com Cristo. Estas pessoas têm que ter um momento de decisão. Essas pessoas têm que ter um momento de experiência. Eu tenho 2 filhos, e eles tiveram que confessar e descer as águas. Porque a minha experiência não passa para filho no sentido genético, não se passa. O que meu filho tem que aprender, minha filha? É que Deus é bom, que Deus é verdadeiro, que nós só estamos vivos por causa dEle. É Ele que nos livra, é Ele que nos assegura, é Ele que nos mantém. Os nossos netos precisam aprender isto aí. Eu estava ontem em casa com meus 2 netos. E eles disseram: vô, compra 2 sanduíches. Eu fui comprar com o maior prazer, porque eu fui livre da morte num dia anterior. E eu comprei e disse para ele: agradeça a Deus, porque nós estamos aqui por causa da bondade de Deus. Você nasceu, mas você só está vivo por causa dele. É Ele que te mantém, Ele te dá oxigênio, Ele te dá saúde, Ele lhe dá prosperidade, Ele lhe dá vigor físico. Então foi Ele que nos fez. A vida procede dele. Nós só estamos aqui nesta noite porque Ele nos sustenta, nos assegura e nos conserva na sua presença. Aleluia. É que nós muitas vezes nos desapercebemos e até ficamos um pouco egoísta diante de Deus. Mas o que Deus quer de nossas vidas é que consideremos essas coisas. Saber que Ele, como fonte da vida, é Ele que nos dá vida. Glórias a Jesus. Primeiro, é Ele que nos dá vida. Segundo, é Ele que nos dá o sono. O salmista, no Salmo 3, o salmista diz: eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. É Ele que nos alimenta. Ele disse aos seus discípulos: ora, se os pardais são cuidados, se os lírios do campo são cuidados, vós valeis mais do que os pardais e do que os lírios do campo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vocês têm que começar a crer em mim a partir de hoje. O amanhã é uma incerteza, mas Deus é o Deus que provê as coisas incertas. Deus é o Deus que provê o amanhã.
O futuro é questionável, mas Deus é inquestionável. Deus será conosco no momento bom e no momento difícil. Então Ele nos cria, Ele nos dá sono e Ele nos alimenta e nos veste todo dia. Você só está aqui por causa dEle. Agradeça a Deus por causa disso aí, em nome de Jesus. Há uma profecia messiânica sobre isso. Isaías, capítulo 9, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. O mundo estava em trevas, mas há uma palavra profética para que a luz chegasse aos homens. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enalbreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quem diz amém por isso? O interessante, irmãos, é que quando as pessoas não conhecem a Cristo, são cegas e não enxergam os benefícios de Deus. As pessoas, quando não conhecem a Cristo, não têm esperança. Mas nós temos a esperança porque nós conhecemos a verdadeira luz. Porque nós temos paz nele, nós temos segurança nele. A nossa vitória é que quando nós saímos do culto, nós temos uma perspectiva de vida que o mundo não tem, glórias a Jesus. Nós temos uma paz que o mundo não tem. Por quê? Porque a luz está na nossa vida, glórias a Jesus. Porque Ele é fidelíssimo conosco. Este povo, depois do pecado, estava entenebrecido, envelhecido nos primeiros tempos, mas quando Jesus sai da Judeia para a Galileia das nações dos gentios, um povo enxotado pelas nações, um povo de etnia mista, que ninguém dava nada por esse povo, um povo excretado da sociedade da época. Os galileus eram tidos como agitadores, os galileus eram tidos como pessoas que não tinham a promessa do Messias, porque só na Judeia, o lugar do templo, do sumo sacerdote, o lugar das academias. Mas a Bíblia diz que quanto Anás e Caifás estavam com a moralidade corrompida, João está no deserto, crescendo, se robustecendo, e ele cresce em espírito. E a palavra de Deus vai ao encontro de João no deserto. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que a palavra de Deus, a presença de Deus, não importa aonde você esteja, ela sempre vai lhe alcançar, glória a Jesus. Nós temos a promessa de Deus. Foi o que Deus falou comigo ontem. Irmão, quem tem promessa de Deus não morre na véspera. Quem tem promessa de Deus, irmãos, Deus cumpre com a sua palavra. O povo estava em trevas, mas Jesus parte lá da Judeia para a Galileia para mostrar a luz daquele povo que estava sentado. A luz raia e o povo começou a ver grandes coisas na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Lá em João capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia. O maior privilégio de um homem, de uma mulher, é encontrar a luz da vida. Glórias a Jesus. Nós não tínhamos expectativas de vida, mas hoje nós temos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós sabemos que a trombeta do Senhor vai soar e nós vamos subir para estarmos com o Senhor para todo sempre. Nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo, aleluia. Nós sabemos que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós sabemos que a despeito de qualquer coisa, de qualquer tragédia em nossa vida, nosso Jesus estará conosco, nos guiando, nos confortando como um bom pastor. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus glorioso, irmãos. Romanos, capítulo 13. Para que nós possamos nos despertar diante de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 11 em diante. Uma palavra de Paulo à igreja, já conhecendo o tempo difícil, um tempo de dificuldades. Um tempo de opressão, irmãos. Paulo já naquela época, conhecendo esse tempo, disse, capítulo 13, versículos 11 em diante. Isto digo à igreja, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele prossegue, a noite é avançada e o dia está muito próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E ele continua, andemos honestamente, como de dia, or da luz, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e nem inveja. Quando acontece um negócio desse com a nossa vida, a gente começa a enxergar que tem coisas muito mais preciosas para que nós possamos nos preocupar. Você dá mais valor à vida, dá mais valor à família, dá mais valor à igreja. Você percebe que o seu Deus é um Deus que lhe sustenta, um Deus que te guarda. O seguro do carro, ele não livra dessas coisas, mas o nosso Deus está acima do seguro. O seguro é necessário, mas o mais importante é Deus. O seguro não ensina você a controlar volante, mas o Deus que você serve controla as tuas mãos. Aleluia.
O plano de saúde, ele não livra de um infarto, de um derrame na madrugada. Mas o nosso Deus livra. Nosso Deus cuida. Eu não posso colocar a minha segurança nessas coisas de forma cabal. Mas eu tenho que saber que meu Deus está acima de tudo. É Ele que me guarda. É Ele que me ilumina. É Ele que me assegura. É Ele que me sustenta. Por isso que a palavra diz que aqueles que conhecem a luz, de maneira nenhuma andará em trevas, para que o nome dele seja glorificado. Meu irmão e minha irmã, sai daqui nesta noite agradecendo a Deus, porque a vereda sua vai ser como o dia perfeito. Cada dia mais e mais ela vai se aclarando, cada dia mais e mais experiências na presença do Senhor, para que você veja novas coisas. Confia nele, espera nele. Ele é a nossa vida, a essência nossa está nele, a segurança nossa está nele. Glórias a Jesus. Que Deus grande e tremendo. Que Deus maravilhoso. Que Deus presente. Aleluia. Só Jesus para fazer essas coisas. A igreja precisa aprender de novo a perceber o sobrenatural, de que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para que o nosso pé não seja calcado, para que as pessoas não preparem a rede e o laço para a nossa vida. Nosso Deus é poderoso, Ele é a nossa luz e a vereda do justo. O nosso caminho está sendo iluminado por Ele. Você vai sair daqui, vai para casa, vai voltar. Por quê? Porque você é iluminado, você tem a luz da vida, você tem um protetor de todas as coisas que lhe guarda e que lhe protege. Glórias a Jesus. Aleluia. Quem diz amém por isso? Que as nossas obras, elas sejam vistas pelos homens. Quando a luz de Cristo está em nossa vida, não se pode ocultar aquilo que Deus tem em nossa vida. Alguém vai ver, alguém vai perceber, e o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Não se preocupe com a sua luz. Se preocupe com a luz dele na sua vida. E se a luz dele estiver na sua vida, você vai ser abençoado por ele. Glórias a Jesus. A igreja fica de pé, por gentileza.